Saudações a todos! No Livro dos Espíritos, no capítulo 2 do livro 4, nós temos penas e gozos futuros, o nada, a vida futura, né? E Kardec, já nas suas últimas perguntas, porque o Livro dos Espíritos, ele é composto por 1018 questões, né? E nós vamos ver a 958. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. Então Kardec pergunta, né? Por que há em todos nós esse horror ao nada? Porque o nada não existe, então é natural que nós repelamos a ideia do nada. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Excelente pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores, né? Encarregados de nos transmitir os ensinamentos, porque quantas vezes nós sentimos desde a infância esse sentimento natural, espontâneo, né? Essa crença na vida futura. E quando nos falavam sobre isso, para nós sempre foi uma coisa, para um grande número de pessoas, é uma coisa muito natural, né? E a resposta deles foi: já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas estas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Né? E vem com essa lembrança, e essa lembrança se manifesta já na infância, né? E Kardec vai comentar essas respostas dadas por eles. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com o que teremos ao deixar este mundo, desde que o será para sempre? A ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não o pôs ali em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Perder-se no oceano do infinito, né? Me lembrei até de alguns que têm aquelas ideias dentro do panteísmo, né? Que retornaríamos ao todo, que não teríamos uma individualidade. Isso é o mesmo horror do nada, né? Crer no nada ou nessa ideia do panteísmo não é nada confortável e inteligente. Mesmo porque nós sabemos claramente que o espírito conserva a sua individualidade. Então, jamais ele pode ser absorvido por um todo, né, da onde teria partido. Até os animais, né? Os espíritos nos ensinam que os animais já possuem a individualidade. Esse princípio inteligente
que reencarna, não é espírito, é um princípio inteligente, que também passa pelo processo da reencarnação, né? Eles têm, portanto, a individualidade. E seguindo aqui, já no item 2, intuição das penas e dos gozos futuros. De onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade dado ao homem pelo seu espírito. Porque ficais sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala, e vosso mal está em não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. É isso aí, né? Ouvir mais essa voz interior que nos fala. E ele pergunta em seguida: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. Por que há céticos desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? São em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espírito forte durante esta vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões. E Kardec comenta: a consequência da vida futura se traduz na responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade pela sabedoria de suas leis não permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar que não recebam algum dia uma recompensa e outro é o castigo pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Em seguida, Kardec pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? É uma questão muito interessante, porque muitos colocam esse questionamento. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Em seguida, Kardec pergunta: Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Interessantíssima essa pergunta. Será que Deus estaria ali arbitrando, né? Você toma uma atitude, ele te recompensa. Se for no bem, se for no mal, você sofre ali a consequência. É assim, né? Ele fica ali observando e favorecendo ou não, dependendo ali do seu ato, né? Se é bom ou mal. Será que é assim que funciona? Vamos ver a resposta. Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações.
Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Eles se utilizaram da alimentação. E é muito interessante porque é algo que todos nós praticamos diariamente, não temos como viver sem nos alimentarmos, né? Então, ele usa esse exemplo para nos mostrar que se nos excedemos, né? Ele fala aqui do glutão, né? Que ele não vai dizer para aquele que se excede, né? Vou te punir porque você se excedeu. Não, são leis. E essas leis divinas que nos regem em tudo, em todos os atos das nossas vidas, exigem de nós sempre o equilíbrio. Todas as vezes que saímos do equilíbrio, tanto para o mais quanto para o menos, sofremos as consequências. É isso. Então, são leis. Leis com as quais nós devemos aprender a lidar, buscando sempre o ponto de equilíbrio. E Kardec comenta: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante nos pareça, que não possa ser uma violação destas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Isso, essa doutrina, né? Jesus nos ensinou, talvez não tenhamos aprendido, né? A cada um segundo as suas obras, está muito claro, orai e vigiai para não cairdes em tentações, né? O homem peca muito mais pelo pensamento do que por ações. Então Jesus nos advertiu em todos esses sentidos. E vem a doutrina, que é a revivência do Espiritismo, nos esclarecer, portanto, que somos os construtores das nossas vidas, né? Nós vamos traçando o nosso caminho de felicidade ou infelicidade, de acordo com as nossas escolhas. E continuando no texto, essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo. Então, Kardec vai colocar um apólogo que vai nos deixar muito claro essa situação. Um pai dá ao seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que, se dispensar a cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença,
E é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não a terá, se empregar mal o seu tempo, né? Então Deus, na sua infinita bondade, nos dá a oportunidade do retorno para nos reajustarmos. E é bom que entendamos o retorno a um novo corpo de carne, a uma nova oportunidade, é uma oportunidade abençoada de reajuste, não é castigo. Tiremos das nossas mentes essa ideia de castigo. É a oportunidade do reajuste. E esse reajuste Deus sempre nos proporciona. Estou me lembrando de um caso, de uma situação vivida por Silvéria Sampaio, um grande jornalista de várias décadas atrás, né? E ao desencarnar, ele continua ali um grande repórter do além, nos trazendo muitos ensinamentos com as suas crônicas, né? E ele nos conta que uma experiência vivida por ele ali na juventude, na pré-adolescência, naquele tempo lá antigamente do ginásio, e estavam todos os amigos ali do colégio, né? Não sei exatamente se era ginásio, se era colégio, enfim, dos tempos ali da juventude dele. Os alunos perceberam que um determinado professor tinha muita simpatia, carinho por uma determinada professora. E aí eles se juntaram e têm a ideia de aproximar os dois. E naquela idade marota, né, eles bolam ali um bilhete para ela em nome dele e um para ele em nome dela, né? Cada um por sua vez convidando um ao outro para se encontrarem na missa aos domingos, porque eles tinham percebido que eles frequentavam a missa, mas não se aproximavam, não tinham essa coragem. Então, eles criam essa situação e o casal se encontra. E quando eles estavam ali, após a missa, que eles vão se encontrar ali na praça, eles aparecem e fazendo as brincadeiras ali, meu Deus, né? Enlouquecidas da juventude, sem imaginar ali as consequências, né? E saem correndo, né? E no outro dia, eles não encontram, quando é a aula daquele professor, ali na semana que se segue, eles não encontram mais o professor e ficam sabendo que o professor havia se retirado do colégio, e o Silvéria Sampaio, ele guarda essa culpa por anos, a vida toda ele guardou nas reminiscências ali essa lembrança, esse sentimento de culpa por ter ali desconcertado o professor a ponto dele desejar se afastar do colégio. Os anos se passam, ele nos relata, né? Ele retorna ao plano espiritual e num determinado momento ele se inscreve ali para um aprendizado, para um estudo que ele desejou fazer no plano espiritual. Qual não foi a sua surpresa quando ele vê ali diante dele, como mestre e instrutor daquele determinado tema em que ele se inscreveu, o professor, né? E ele conta que ele se aproxima, aí é que é o ponto, né? Deus nos aproxima das situações, mesmo dessas coisas aparentemente tão leves, né? Deus nos aproxima, ele teve a oportunidade. Ele se aproxima do professor e fica sabendo, né? Ali constrangido, mas fica sabendo que o professor se afastou do colégio porque já era da sua intenção, que ele tinha arranjado ali um outro colégio, alguma coisa assim que eu não me lembro, um outro caminho, e que os dois ficaram juntos, né? Então a gente vê que essa brincadeira nem causou nenhum transtorno para o casal, né? E eles ficaram juntos, mas ficou na mente
do Silveira Sampaio, e ele teve a oportunidade. Vejam como a vida nos atrai para todas as situações graves, né? Deus coloca em nosso caminho, ou situações corriqueiras, né? Mas que temos até a oportunidade de tirarmos aquilo da nossa mente que ficou como uma falta, um sentimento de culpa, né? Então, é muito interessante os mecanismos, as leis divinas que nos regem e que percebemos que elas se dão onde quer que estejamos, como encarnados ou de retorno ao plano espiritual, né? São as mesmas leis de Deus que nos regem, né? Quem tiver interesse no Livro dos Espíritos, nós temos ali as 10 leis de Deus, né, estudadas, e Kardec faz pergunta, né, várias perguntas de cada lei. Vale a pena esse estudo. Então, que fiquemos com essas reflexões e que possamos ficar em paz. Olá! Na palestra de hoje nós vamos dar continuidade ao livro O Semeador de Estrelas, da médium Sueli Caldas Schubert. Esse livro é uma coletânea de palestras dadas pelo Divaldo, né, o médium Divaldo Franco, onde a médium Sueli relata esses casos e faz uma análise ao final de cada um dos capítulos sobre a luz da doutrina espírita, né? Explicando os fenômenos mediúnicos tão importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso esclarecimento. Como eu falei na última semana, eu vou selecionar só alguns casos, né, para que a gente possa despertar aqui o interesse em ler todo o livro, que é muito rico e importante a gente sempre ter boas obras em mãos, que nos trazem muitos ensinamentos. Então, dando continuidade à temática da semana passada, onde falamos da prece, ali na história que o Divaldo contou, do Nilson, que era um trabalhador, né, um braço direito dele ali na Mansão do Caminho, e um momento em que eles tiveram que todos entrar em prece, em sintonia com o plano maior, com Deus e Jesus, para que o Nilson tivesse forças e pudesse ser um instrumento útil, resgatando 2 das tias da Mansão do Caminho, né? Então o Divaldo ali ajudou com preces, as crianças também, e tão logo as tias foram resgatadas, eles fizeram uma prece também de agradecimento, né? Eu até comentei que está no Livro dos Espíritos, Kardec traz, né, que a prece é para louvar, para pedir e para agradecer, né? O bom uso da prece. Normalmente a gente fica só nos pedidos, né? Então que a gente possa agradecer mais, agradecer todos os dias e louvar a Deus e a Jesus, né? Então é muito recomendável todos os dias que nós façamos as nossas preces, que nós não saiamos de casa sem a nossa prece, que quando nós formos nos recolher, que também busquemos o recurso da prece, né? Agradecendo ao Pai pelo dia, pedindo amparo e proteção, pedindo pelos nossos. A prece é um recurso extremamente poderoso. Nos ampara, nos auxilia, nos instrui, nos inspira, e essa emanação, ela também vai aos nossos entes queridos, né? Protege toda a família. A própria Joana de Ângeles coloca, né, que o evangelho no lar, ele não protege somente o lar onde está sendo feito o evangelho, e sim até o quarteirão, né, de tantas vibrações amorosas que são feitas através da prece. Então, que a gente possa se inspirar nessas histórias contadas pelo Divaldo, e essa que eu vou ler hoje é uma delas, onde comprova o poder da prece, o poder do amor de uma mãe e o poder da prece de um estranho,
né? Então, quando nós estivermos frente a uma dificuldade, a uma situação ali corriqueira na rua, nos nossos trabalhos, no ônibus, seja onde for, façamos a prece. Peçamos o amparo, a assistência, porque a assistência virá. Podem acreditar. E Divaldo relata com toda a maestria dele, através de sua mediunidade, um caso de muito amparo, de muita assistência. Então, chama-se A Moça de Catanduva, é o capítulo 16. Oportunamente fui pregar em Catanduva. Naquele tempo, viajava-se muito em trens noturnos. Eu o tomava em Catanduva e ia até São Paulo. Era uma viagem razoavelmente confortável. Numa das vezes em que estive naquela cidade, ao regressar, Dona Lola Sanches e outros confrades me levaram até a estação ferroviária. O trem saía às 22h30. Quando cheguei à plataforma com Dona Lola e os demais companheiros, chamou-me a atenção uma senhora camponesa despedindo-se da filha. A jovem era uma daquelas meninas bonitinhas, bem modestas, do interior, vestida com simplicidade, o cabelo liso, partido ao meio e muito mimosa. Então, o que Divaldo está falando é muitos e muitos anos atrás, onde se utilizava o trem ainda como transporte, né? E ele relata que é no interior, uma senhora muito simples, se despedindo de sua filha. Ele, evidentemente, na sua mediunidade, na sua sensibilidade, conseguiu captar, né? Ele estava ali se despedindo de amigos, mas ele viu esse entorno dele, chamou a atenção o amor da mãe ali, se despedindo de uma filha, né? Naquelas plataformas onde a gente vê o ir e vir, né? Aqueles que chegam e aqueles que se despedem. A mãe abraçava e despedia-se, beijava e abraçava de novo, e a cena comoveu-me. Fiquei olhando a ternura da mãe com a filha de 18 ou 19 anos. O trem deu o primeiro sinal de partida e me despedi dos amigos, de Dona Lola, Senhor Benedito, da Aparecida, e entrei calmamente. A mocinha entrou também, apressadamente. O vagão não estava muito cheio. Eu me sentei à janela do lado da plataforma para dar adeus aos amigos, enquanto que ela sentou-se do outro lado, sozinha. Quando a composição começou a mover-se, eu vi que da mãe saía um fluido leitoso, como se fosse uma nuvem alongada. A ideia era de um arminho muito grosso, de meio metro de circunferência, que brotava do centro cardíaco, entrava no trem e se implantava na moça. Vejam que interessante, né? Essa emanação amorosa, ela de alguma forma, né? É um mecanismo ali de fluidos que saíam da mãe e impregnava, né? Atravessava ali a plataforma, entrava dentro do trem e impregnava a filha, né? Era uma emanação de muito amor dela. Estava sendo doloroso, mas a filha estava partindo ali para um trabalho, né? Depois nós vamos ver. Mas assim, vejam, né? O amor, do que o amor é capaz, do que uma prece é capaz, né? Com certeza ela estava ali pedindo amparo, pedindo proteção pela filha, né? E aquilo ali estava envolvendo amorosamente a menina, a mocinha. À medida que o veículo se movia, aquele fluido foi se afinando, quase desaparecendo. A mãe dava-lhe adeus e chorava, uma despedida quase trágica, né? Então ele estava vendo a cena, né? O trem se afastando e a mãe ali no desespero. A mocinha chorou um pouco e depois recostou-se, preparando-se para algum repouso, desde que a jornada seria longa, umas 7 horas em média. A viagem prosseguiu. Quando chegamos a Araraquara, houve uma parada. Entrou um rapaz, daqueles tipos de conquistadores de ocasião, cabelo glostorado, num jeito de quem olha a pessoa e despe-a. Ele abriu a porta, entrou, olhou a todos, deteve-se na moça. O olhar dele era tão típico que me chamou a atenção.
Examinou-a atentamente, ajeitou-se e foi sentar-se ao lado dela, que estava junto à janela. Vejam como nós devemos estar vigilantes, né? Ao nosso entorno. O Divaldo estava vigilante com o intuito de ajudar, né? Que é isso que nós temos que fazer. Vejam como as forças das pessoas ali, dos espíritos que estão empenhados em fazer o mal também ocorrem, né? Esse rapaz entrou, o Divaldo percebeu que ele não queria boas coisas, mas assim, ele também teve um olhar vigilante, porque ele olhou em volta para escolher a melhor vítima, né? Ele escolheu a dedo quem poderia. Então, se o Divaldo estava atento para praticar o bem, esse rapaz estava atento para praticar o mal. Passou o tempo, fiquei distraído com outras coisas e quando percebi, ele havia passado o braço por trás da poltrona e se lhe chegara mais perto. Ela, tímida, encolheu-se um pouco. Então ele começou ali a assediar essa moça. Eu pensei, que coisa estranha esse indivíduo. Parece-se com um desses conquistadores baratos, aliciadores de menores. Dentro em pouco, ele já estava conversando com a jovem. Refleti comigo mesmo. Meu Deus, a coitada vai cair nas malhas do sedutor, porque totalmente desarmada não saberá defender-se, né? Até pelo tipo dela, né? Pelo tipo da mãe. Ele percebeu que eram pessoas muito simples ali do interior, muito ingênuas, que ela seria uma presa fácil desse rapaz. Ele parecia muito loquaz. Numa estação mais adiante, ele saltou, comprou frutas, ofereceu-lhas. Ante a gentileza, a moça ficou animada. Então começou o ataque, começou o envolvimento ali, revestido de gentileza. Porém, o golpe estava para ser dado, né? Ele estava ali envolvendo ela, senão ele a assustaria com certeza, né? Vendo a cena, eu orei, temendo o que viria depois. Meu Deus, não deixe que ela seja seduzida, eu rogava. Recordei-me da sua mãe e a lembrança me sensibilizou tanto que prossegui orando, pedindo a Jesus que a protegesse. Então não foi por acaso também que ele ficou tão ali observando essa mãe, essa moça. Com certeza a espiritualidade já estava agindo para protegê-la, né? E fez com que o Divaldo ali algo chamasse a atenção desde o começo, né? Desde do embarque dela. E vejam, ali Divaldo, buscando ser um instrumento útil, começou a orar, começou a pedir, através do recurso da prece, o amparo, porque ele mesmo não ia poder fazer muita coisa fisicamente, né? A não ser que chegasse ali a vias de fato. Então, ele tinha que pedir o amparo, né? Para que viesse a ajuda. Fiquei a imaginar. Certamente ela é uma mocinha que vai tentar a vida em São Paulo, ameaçada de cair nas armadilhas de um sedutor profissional. Fiquei orando, pedindo por ela. Então ele se manteve ali firme, em pensamento, em vigilância, em prece e confiando. Isso é uma outra lição. Ele tinha certeza, né? Divaldo tinha certeza do amparo, a confiança. É isso que a gente precisa desenvolver em nós. Quando a gente fizer nossas preces, que a gente confie, que a gente peça ajuda ao Pai e deixe que seja, né? Se permita ser auxiliado, deixe que as coisas fluam, né? Se coloque à disposição para ajudar. De repente, entrou um espírito vestido à espanhola, a antiga, tipo sevilhana, com um pente alto preso aos cabelos, uma mantilha de renda, um vestido longo, muito bonito. Era uma entidade veneranda. Olhou para mim e para o par, né? Para o rapaz e para a mocinha. A tua prece foi ouvida, falou-me. Então, Divaldo, através da mediunidade dele, da vidência, da clarividência, ele conseguiu, né, estabelecer esse diálogo aí com esse espírito que se apresentou, essa senhora se apresentou a ele, a espanhola, vestida a caráter ali como uma espanhola.
E olha que confiança, né? Que bênção do auxílio. A tua prece foi ouvida. Dirigiu-se para os dois e começou a aplicar passes na moça. Eu então, mentalmente, né, nesse diálogo que ele estava, dizia: não é nela, é no homem. Afaste-o dela, né? Divaldo, ué, o que está acontecendo? Não é nela que tem que dar passe, você tem que tirar esse homem dela, né? De perto dela. O espírito olhou-me, sorriu e continuou aplicando os passes na moça. Terminou, fez-me uma saudação e desapareceu. A espiritualidade sempre age da forma correta. Vamos ver o que aconteceu. Eu fiquei frustrado, pensando que algo estava errado. Na nossa pequenez, né, a gente estabelece alguns planos, um roteiro que tem que ser seguido à risca. Mas a espiritualidade está ali agindo em nome de Deus. Então, os planos de Deus são perfeitos e tudo acontece do jeito certo, do jeito que tem que ser. De súbito, porém, a moça teve um engulho e vomitou no homem, atingindo-o de alto a baixo. O homem deu um salto e gritou: miserável, veja o que fez, e saiu furioso, tentando limpar-se. A moça, muito sem jeito, virou-se para mim e justificou-se: veja, eu nunca enjoei. Olha como foi o auxílio, né? Divaldo pediu, essa entidade veio e fez com que a moça se sentisse mal, porque este mal-estar seria decisivo, seria um golpe só, né? Então ela vomitou em cima dele, ele não tinha mais como atacá-la, como assediá-la, porque ele ia passar o resto da viagem todo sujo, né? E ali causou uma repugnância dele, ela conseguiu, né? Então os planos de Deus são perfeitos, né? A espiritualidade agiu de forma definitiva para afastá-lo mesmo da moça. O homem deu o salto e gritou, né? Veja, miserável, veja o que fez. E ela comenta com o Divaldo que ela nunca enjoou. Tirei um lenço, dei-o para ela e entendi a técnica que o espírito usara. Sentei-me ao seu lado para bloquear o lugar e perguntei-lhe: minha filha, você está doente? Não, senhor. De repente me subiu uma coisa, logo naquele rapaz tão delicado. Você o conhece? Não, senhor. Você está indo para onde? Estou indo para São Paulo, explicou-me, para trabalhar como dama de companhia numa casa. E aquele rapaz muito educado veio dar-me o endereço de uma tia que recebe moças como pensionistas. Ele estava até me oferecendo um emprego melhor, porque ele tem a missão de contratar moças para trabalhar, e a tia recebe-as. Ele estava explicando-me quando isto aconteceu. O que é que eu faço agora? Você vai ser dama de companhia. Respondi-lhe: este rapaz é um aliciador de moças para a loucura do sexo desregrado. Expliquei-lhe o que era e ela ficou muito surpresa. Mas não é possível, ele é tão delicado, respondeu-me. Falou até que estava apaixonado por mim, que nunca tinha visto uma moça tão bonita como eu, que me queria levar para a casa da tia a fim de defender-me dos lobos que existem em São Paulo. Você vai fazer exatamente como a sua mãe lhe mandou, aconselhei. Fiquei-lhe ao lado até chegarmos a São Paulo. Veja, isso é uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, mas que pode e ainda acontece. Ainda acontece o assédio dessa forma para pessoas que estão indo para uma cidade, ali isso acontece. Nós vemos muito ataques também virtuais, né, de aliciadores de menores. Então temos que estar vigilante junto aos nossos e vigilante nessas situações, né, num transporte. Às vezes a mulher está ali com um olhar pedindo ajuda e a gente pode passar indiferentemente e não fazer nada, né? Outra lição aqui, outro aprendizado que Divaldo coloca, né, da vigilância. Isso foi fundamental, ele estar vigilante, e aí ele já agiu, já aconselhou a moça, já ficou do lado dela o resto da viagem para impedir, para bloquear que outra pessoa sentasse ali ao lado dela. Quando saltamos, segui com ela. Neste momento vimos o rapaz descer do trem, então quando eles chegaram em São Paulo, todo sujo, a roupa branca com manchas cor de café.
Olhei-o e perguntei-lhe sorrindo: está melhor? Ele deu uma resposta a seu tipo e foi-se, né? Bem mal educado, com certeza. Enquanto eu fiquei a reflexionar na forma como os espíritos agem. Termina aqui o relato do Divaldo. E aí tem 2 comentários da Sueli a respeito desse caso. Um deles é sobre os fluidos, mas nós vamos falar da parte da prece, que é o tema central da palestra de hoje. Então, o segundo comentário da Sueli, para terminar o capítulo, começa da seguinte forma. Com sua atenção despertada desde o início da viagem, Divaldo registra as más intenções do homem que toma lugar junto à jovem. É nesse momento que utiliza a prece em benefício dela. E eis-nos outra vez diante da eficácia da oração e da certeza de que, em face das situações mais inusitadas e complexas, sempre se pode usar o excelente recurso da prece, seja em benefício pessoal, seja em proveito de outrem. Essa é, aliás, uma nobre forma de auxiliar o próximo e de exercer a caridade. A resposta ao pedido não se fez esperar, ao pedido do Divaldo. Há que se considerar o mérito da moça ou de sua mãe, ou de ambas, que propiciou fosse Divaldo seu vizinho de poltrona no trem noturno. Evidentemente, esse mérito valeria em qualquer circunstância, mas a presença dele facilitou o socorro espiritual. Por isso que eu comentei no começo, temos que estar sempre atentos, vigiando, orando todos os dias, em sintonia mental, que é mérito. Então, é isso que a Sueli está destacando, que o mérito potencializou o socorro, a ajuda espiritual. A técnica de ajuda que a entidade amiga adotou é digna de menção. É que nem sempre nos é dado avaliar ou entender como se processam os atendimentos. Por não detectar as atividades da espiritualidade nas ocorrências da vida cotidiana, o homem não raras vezes se revolta contra certos fatos que, em geral, acontecem para o seu próprio benefício. Muitas vezes é isso que acontece, as coisas não acontecem como a gente quer, e a gente até fala que não foi eficaz, mas foi sim, porque a gente tem sempre um benefício de qualquer atitude, de qualquer coisa que nos acontece. Mais adiante a gente consegue compreender sempre, que foi o melhor, que foi o que era possível ser feito. Quantos impedimentos e obstáculos, quantas surpresas e situações desagradáveis, de pequena monta ou não, surgem no caminho da criatura exatamente para impedi-la de cometer determinados erros, de comparecer a certos lugares que lhe seriam prejudiciais, de agir impensadamente. Esses impedimentos proporcionam momentos de reflexão e se constituem em ensejos preciosos para que o auxílio do mundo maior se faça. Se a benfeitora espiritual tivesse aplicado o passe no homem, visando a retirá-lo do lado da moça, sempre haveria a possibilidade que ele retornasse à carga. Foi o que eu comentei, a ajuda foi certeira, foi definitiva. Agindo diretamente sobre a jovem, da forma como aconteceu, o homem retirou-se revoltado e com asco. Isso o afastou de vez. Esse curioso caso proporciona ainda outras conclusões. Ficamos, todavia, com a certeza de que, onde estivermos, em qualquer momento, haverá um meio de ajudar ao semelhante e de que a prece é o meio mais eficaz quando se deseja ser útil, especialmente quando nos faltem quaisquer outros recursos. Muito rico, Esse texto, esse relato do Divaldo e esses comentários da médium Sueli Caldas Schubert. Então fica para as nossas reflexões esse caso muito rico e até uma próxima, se Deus quiser.